Olá, eu sou a Gaia e estou aqui para te mostrar que o TEA é muito mais do que você conhece. TEA significa transtorno do espectro autista. É uma condição neurobiológica, ou seja, uma forma diferente com que o cérebro funciona e processa o mundo. Todos nós temos diferenças, e isso é bom. Pessoas com TEA podem ter formas únicas de se comunicar, interagir socialmente, aprender a se comportar, mas é muito importante lembrar que cada pessoa com TEA é única, como qualquer outra pessoa. E o primeiro passo para realizarmos a inclusão é entender a origem cognitiva, o funcionamento cerebral do transtorno. Por isso, agora eu te explicarei um pouco sobre as principais áreas do cérebro que são afetadas pelo TEA. Para iniciar, o cérebro humano é uma complexa rede organizada de células neuronais responsáveis por nossas ações, pensamentos e percepções. No caso do cérebro autista, as conexões entre os neurônios são irregulares, ora ativadas, ora desligadas, ora incompletas, ora sobrecarregadas, o que provoca um processamento de informações desordenado. E isso gera dificuldades ou potencialidades na execução de tarefas e na interação social, resultando em funcionamento atípico, independente da idade. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta de maneira decisiva e predominante a capacidade de percepção social, que depende de várias regiões do cérebro interconectadas, cada uma responsável por uma função. E no cérebro autista, essas funções e as regiões responsáveis se encontram desconectadas em sua arquitetura. Iniciando as partes do cérebro que são afetadas pelo autismo, temos o córtex pré-frontal, e podemos considerá-lo como a central de comando do cérebro. Isso porque ele é responsável pelo planejamento e controle de impulsos, além de ajudar na tomada de decisões e no comportamento social. E dentro do TEA, o córtex pré-frontal funciona de maneira desorganizada, dificultando a capacidade de controlar as emoções, os impulsos, de planejar ações ou seguir comandos, dificultando também o comportamento social e a realização de tarefas complexas devido a um impasse em compreender diferentes contextos. Agora, falando um pouco sobre o córtex temporal, que é responsável principalmente pela audição, pela linguagem e pelo reconhecimento de rostos e emoções. Dentro do TEA, o córtex temporal pode se apresentar de forma menos ativa ou até desconectada, dificultando a compreensão de linguagens sociais, como os tons de voz, as ironias, metáforas ou emoções, o reconhecimento de expressões faciais e o processamento de sons no ambiente. Por isso, algumas pessoas dentro do espectro possuem certa sensibilidade auditiva. Agora temos as amígdalas, que funcionam como um alarme emocional, e elas são responsáveis por processar os medos, os perigos, as alegrias e muitas outras emoções. Bom, dentro do espectro, elas podem funcionar de maneira exagerada ou desconectada, ou seja, algumas pessoas ficam muito sensíveis a estímulos como toques, luz, sons, enquanto outras não reagem emocionalmente e não possuem medo ou empatia pelo próximo. E isso explica as reações intensas e a falta de estímulos sociais e sensoriais. O hipocampo é outra área importante afetada pelo autismo e é responsável pelos processos cognitivos de novos aprendizados e da memória, principalmente em relação à orientação, à exploração do ambiente que as pessoas estão inseridas e à locomoção. Além disso, também está relacionado ao comportamento motivador. E o hipocampo participa da coerência central do nosso cérebro. E dentro do TEA, as pessoas possuem dificuldade de ver o todo, focando apenas em partes, além de não compreenderem totalmente o clima de uma situação, como, por exemplo, o contexto de uma piada. Por outro lado, a memória pode ser muito boa para detalhes, como a memorização de datas, o que contribui para o hiperfoco e para os interesses extremos. Agora temos o cerebelo, que é uma parte do nosso cérebro que controla o equilíbrio, a coordenação motora e também ajuda no ritmo da linguagem e no tempo das respostas sociais. E dentro do transtorno do espectro autista, ele pode apresentar anormalidades atômicas, causando movimentos desajeitados ou repetitivos, dificuldade na coordenação motora fina e em acompanhar o ritmo de uma conversa, por exemplo. Por último, nós temos a rede de modo padrão. E essa rede é ativada quando estamos pensando em nós mesmos e no outro, imaginando o que o outro sente. É a empatia. E no TEA, essa rede se ativa de forma anormal ou desconectada, pois algumas pessoas possuem dificuldade em se colocar no lugar do outro e podem ter pensamentos muito focados em si ou em temas específicos. Esse assunto é essencial porque permite uma abordagem mais eficaz, respeitosa e inclusiva no processo de ensino-aprendizagem. E sabemos que a inclusão começa com conhecimento, ou seja, para nós, educadores, entender como o cérebro de uma pessoa com TEA
Não só com TEA, mas todos os neurodivergentes funcionam, é um ato de respeito, empatia e, sobretudo, um compromisso com uma educação verdadeiramente inclusiva.